Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Estudaremos a partir do versículo 4. Iremos até o versículo 6. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao 6. Daremos prosseguimento à nossa série de exposições nesta carta. A carta que foi considerada a joia rara dos escritos de Paulo. Estamos tratando acerca das bênçãos espirituais, aquelas que Deus nos prometeu nas regiões espirituais, celestiais, e todas elas em Cristo. Todos encontraram? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Curva sua cabeça. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque como cantamos aqui, o Senhor é um Deus soberano, um Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, e mesmo nós sendo pecadores, o Senhor nos amou. Mesmo nessas condições em que vivíamos, o Senhor derramou tua misericórdia sobre nós. O Senhor nos escolheu de forma incondicional, nos elegeu em Cristo. Por isso somos gratos ao Senhor. Estamos agora diante da tua palavra, que revela, que reverbera ainda mais essas verdades. Senhor, gera em nossos corações temor ao Senhor diante de tudo que vamos estudar. Também gera em nossos corações alegria por saber que o Senhor se preocupou conosco, que o Senhor tomou a iniciativa de reverter a nossa terrível condição. Nos leve, Senhor, a fazer como o apóstolo Paulo fez, bendizer o teu santo nome. Ó Pai, fala aos nossos corações, através da palavra, quebranta os nossos corações. Espírito Santo, age em nossas vidas, nos faça entender esta verdade profunda e a bendizer o teu santo nome. Que tudo aquilo que viemos aprender aqui seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Na semana passada, nós vimos como Deus reverteu a nossa condição. Nós vimos ali que a nossa condição diante de Deus era aterrorizante. Pois lá no capítulo 2, o apóstolo Paulo descreve o homem como morto em seus delitos e pecados. Também no capítulo 2, o homem é descrito como que vivendo debaixo dos ditames de Satanás. Paulo continua dizendo que o homem, ele vive satisfazendo os prazeres da carne. Esse é o homem caído. E como um golpe fatal, lá no final do versículo 3, o homem caído é descrito como morto espiritualmente e que merece a ira de Deus por natureza. Essa era a nossa realidade. Na semana passada nós começamos a ver como Deus reverteu esta nossa condição. E como? A Santíssima Trindade nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 3. Nós vimos que na obra da salvação, Deus Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou. Hoje, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo apresentará o papel de cada pessoa da Trindade. Veremos o papel de Deus Pai, o papel do Deus Filho e o papel do Espírito Santo na obra da salvação. Hoje vamos tratar apenas do papel de Deus Pai. Estudaremos acerca das bênçãos procedentes de Deus Pai na nossa salvação. Como nós vimos lá no versículo 3, Paulo bendiz a Deus por Ele nos abençoar. Como Deus nos abençoou? Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A primeira coisa, o primeiro ponto que veremos nesta manhã é que
A doutrina da soberania de Deus é a razão apresentada por Paulo para bendizer o nome de Deus Pai. Versículo 4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. No versículo 5, nos predestinou. A doutrina da soberania de Deus é a razão apresentada por Paulo para bendizer a Deus Pai. Estamos diante de uma doutrina que, apesar de impopular nos dias de hoje, é clara na Bíblia. E sempre foi defendida ao longo da história da igreja. Nós podemos não gostar dessa doutrina. Podemos até dizer que não compreendemos, e de fato é impossível compreendê-la nesses moldes. Mas não podemos negá-la. Não podemos negá-la porque ela está na palavra de Deus. E ela está de forma clara. Você pode não gostar, você pode até rejeitar, mas você não poderá negá-la. O mesmo princípio, esse princípio de que eu não compreendo, então eu rejeito, não funciona, por exemplo, para a Santíssima Trindade. Quando nós olhamos para a doutrina da Santíssima Trindade, nós não compreendemos racionalmente. É impossível. Como pode 3 pessoas, um único Deus? Racionalmente isso não fecha a conta. Nós aceitamos porque está na palavra de Deus e ponto final. O mesmo se aplica à doutrina da união hipostática de Cristo. Como pode uma pessoa possuir 2 naturezas? Como pode Cristo ser perfeitamente, plenamente divino e plenamente humano? Não funciona na minha cabeça, nem na sua. Estamos diante de doutrinas misteriosas. E por que nós aceitamos? Porque nós compreendemos racionalmente? É óbvio que não. Nós apenas nos sujeitamos ao que a palavra de Deus diz. Eu confesso a vocês que eu já nutri um terrível ódio por esta doutrina nos tempos de seminário. Eu cheguei a discutir de maneira bem ríspida com um professor uma vez, que hoje é um grande amigo. Eu, assim como muitas pessoas nos dias de hoje, eu havia criado um espantalho acerca dessa doutrina e estava eu atacando pedras, atacando esse espantalho, saindo no soco com o espantalho que eu criei na minha cabeça. Na verdade, o meu ódio por esta doutrina começou antes mesmo do seminário, quando ainda estava no Brasil, quando ainda não era casado com a Rose. Naquela ocasião, na igreja em que eu fazia parte, um pastor presbiteriano foi convidado, que por sinal é tio da Rose. E alguém disse lá no meio dos jovens, lá algo assim: cuidado com ele, porque ele acredita que uma vez salvo, salvo para sempre. Na hora que eu ouvi isso, eu fiquei indignado e bradei: como alguém pode acreditar nessa heresia? Sendo assim, para que evangelizar então, já que é Deus que escolhe e se está garantido ali quem Deus quer? Para que viver uma vida santa, já que estou garantido? Fui salvo, então posso viver pecando à vontade. Quando eu fiz o seminário, mais tarde, eu acrescentei outros questionamentos. Como, por exemplo, se Deus é que escolhe, por que devo orar pela salvação de alguém? Outro, e esse aqui é o campeão. Esse é o campeão. Não seria Deus injusto ao não salvar outros homens, outras pessoas? Esse é o campeão. Outro aqui, em segundo lugar. E o nosso livre-arbítrio? Onde que fica o nosso livre-arbítrio? Outro, não somos nós robôs então, nas mãos de Deus? Sabe, irmãos, todos esses questionamentos tolos são frutos da mente de um garoto de 16 anos que não havia parado para estudar a fundo esta maravilhosa doutrina. Era fruto de uma mente que não se debruçou sobre as Sagradas Escrituras. Talvez, esses sejam os seus questionamentos acerca dessa doutrina. Talvez ainda hoje você tenha essas mesmas dúvidas que eu coloquei. E se esse for o seu caso, eu espero que o Espírito Santo ilumine a sua mente. Eu espero que você seja convencido pela palavra de Deus e passe a amar esta doutrina. Sei que para muitas pessoas, esta doutrina, ela soa como injusta. E como eu disse, esse é o campeão dos questionamentos. Deus é injusto. Esse Deus que você crê é um Deus
injusto, afinal, ele pode salvar todo mundo, mas ele não quer, ele não salva todo mundo, ele salva um ou salva outro. Isso é injustiça. Quero dizer a vocês que nós não devemos aplicar o nosso padrão de justiça em Deus, porque não funciona. O nosso padrão humano de justiça, ele não se enquadra, não se encaixa no padrão de justiça de Deus. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Vamos supor que um terrível criminoso foi pego, ele havia estrupado 45 crianças, 60 mulheres, ele esquartejou 25 adolescentes, degolou 12 idosos e matou a sangue frio 20 pais de família. Tudo isso apenas porque era um homem perverso. Lázaro ficou um santo perto desse aqui. Ok, esse meliante ele foi capturado pela polícia. E agora ele está diante do juiz mais justo da face da terra. E você está lá assistindo o julgamento. Por que você está lá assistindo o julgamento? Porque ele estrupou a sua filha de 4 anos. E a matou depois de ter esquartejado o seu filho de 13. E ele fez isso na frente dos seus pais, que eram os avós. E depois os degolaram. E agora você está diante do justo juiz, vendo um julgamento, e ele está condenando, está julgando alguém ali que cometeu essa atrocidade com você, com a sua família. Eu te faço uma pergunta. O que você esperaria desse juiz? Certamente você diria que a justiça seja feita, que esse criminoso pague de alguma forma pelos seus crimes. Ok. E se o juiz dissesse assim, sabe, eu sei que esse homem cometeu inúmeros crimes, eu sei que ele merece a pena capital, a cadeira elétrica, mas eu, além de um juiz justo, sou também um juiz amoroso. Hoje, com base no meu amor, eu declaro este homem inocente. O que você faria? O que você diria desse juiz? É um juiz justo para você? É um bom juiz para você? Certamente que não. Certamente você gritaria do plenário, dizendo que este juiz está sendo injusto, porque ele perdoou um criminoso. Ele não condenou o criminoso. Só que o juiz, ao ouvir os seus gritos, ele pede silêncio e te responde: querida mãe, seus argumentos são válidos. De fato, um justo juiz não pode deixar um crime impune. Mas fique tranquila, eu já resolvi tudo. Fique tranquila. Esses crimes que ele cometeu não ficarão impunes, porque eu sou justo. Porém, não será este homem que pagará. Não será este homem que será condenado à cadeira elétrica. Será outra pessoa. Será meu único filho que eu tanto amo. E agora? O que você diria desse juiz? Você continuaria dizendo que injustiça, que loucura. Como pode uma criança inocente pagar por um pecador? Pois bem, foi exatamente o que Deus fez. Foi exatamente o que Deus fez. Nessa história, o justo juiz é Deus Pai. O Filho que tomou o lugar do criminoso é o nosso Senhor Jesus Cristo. E você e eu somos esse criminoso. Estaria você agora com coragem e vigor para clamar por justiça? Gostaria que Deus aplicasse em você, em nós, a mesma justiça que nós esperamos das autoridades humanas? Teria você coragem de dizer para Deus: desfaça isso que o Senhor fez porque é injusto? Onde já se viu o Senhor enviar seu filho para morrer no meu lugar? Estaria você disposto a gritar, bradar por isso? Ninguém aqui seria louco. Então veja, nosso padrão de justiça não se encaixa em Deus. Não se encaixa em Deus. Sendo assim, neste ponto, aquilo que nós chamamos de injustiça
Deus chama de justiça. Veja 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Veja só, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Sabe o que isso significa? Que Jesus, mesmo não tendo pecado, foi tratado como se tivesse cometido todos os pecados. Os nossos pecados foram castigados nele. Foi o que nós cantamos aqui. Por que Deus fez isso? Porque Deus tratou o inocente como seu filho, que é santo, perfeito e justo. Porque Deus o tratou como um pecador. O versículo diz: para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esta é a justiça de Deus. Então não coloque em Deus o seu padrão de justiça, porque nem sempre funciona. Muitos pensam que na eleição Deus deixa de fora pessoas santas, pessoas justas, pessoas que queriam até seguir a Deus, pessoas que tinham um coração regenerado, que desejavam buscar a Deus, mas chegou lá no dia, lá o porteiro olhou na lista, seu nome não consta, apesar de você desejar, apesar de você realizar boas obras, apesar de você ser uma pessoa perfeita, justa, que cumpriu toda a lei de Deus, está aqui seu nome, não, aliás, seu nome não está aqui, então, por favor, saia daqui. Isso é loucura. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos descobrir que todos os homens nascem condenados, merecedores da ira por natureza. Nenhum santo, justo, perfeito ou redimido será deixado de lado. Nenhum dos que serão rejeitados simplesmente porque Deus não quis. Não é a ideia de que, puxa, a pessoa era tão santa e perfeita aqui na terra, tinha todos os requisitos para ser salva. Ela creu em Cristo, chegou lá, Deus falou, não é isso. A verdade é que todos nós nascemos merecedores da ira por natureza. O que Deus faz, o que Deus fez conosco, foi apenas nos livrar dessa ira. O que Deus faz é simplesmente nos tirar desse caminho de ira, desse caminho de condenação. Nascemos já correndo a passos largos para o inferno. O que Deus faz é abrir os nossos olhos no meio do caminho. Estávamos caminhando rumo a um precipício, com uma venda nos olhos. De repente, Deus tira a venda dos nossos olhos. Opa, o que eu estou fazendo? Não é esse o caminho. Então você faz uma conversão no seu caminho. Ora, voltemos um pouco para o nosso texto. Olhando para esse texto, descobrimos que o papel de Deus Pai na obra da Trindade, na obra da salvação, o papel de Deus Pai, uma das pessoas da Trindade, é nos eleger. Estamos aqui diante de uma das bênçãos espirituais que nós encontramos lá no versículo 3. E todas as demais bênçãos que encontraremos ao longo deste parágrafo, que vai até o versículo 14, são todas elas procedentes da doutrina da eleição divina. A adoção se dá por causa da eleição divina. A regeneração por causa da eleição divina. Todas as outras bênçãos estão fundamentadas, alicerçadas na doutrina da eleição divina. Deixe-me olhar para o texto agora juntamente com vocês e responder algumas perguntas. A primeira pergunta a ser respondida é: como e quando essas bênçãos nos foram dadas? Primeiro, como elas foram nos dadas? Foram nos dadas através da eleição soberana. Versículo 4 diz assim: porque Deus nos escolheu. Porque Deus nos escolheu. Já vimos um pouco deste ponto acima, porém gostaria de ressaltar que há uma pequena diferença entre eleger e predestinar. No versículo 5 é nos dito que Ele nos predestinou. Aqui no versículo 4 é nos dito que Ele nos escolheu, nos elegeu.
Predestinar significa determinar de antemão, declarar de antemão. Predestinação diz respeito ao plano de Deus de salvar os seus eleitos. Diz respeito ao plano de salvar os seus eleitos. Ou seja, Deus, na eternidade passada, já havia planejado nos dar estas bênçãos espirituais em Cristo. A eleição ou a escolha divina diz respeito ao método usado por Deus para executar os seus planos, o plano de ter um povo escolhido para si. Como estas bênçãos nos foram dadas? Qual foi o meio? Essas bênçãos nos foram dadas em Cristo. Versículo 4 ainda. Porque Deus nos escolheu nele. A nossa escolha foi nele. Fica-nos evidente que a nossa salvação não pode ser firmada com base no que fazemos ou no que Deus previu que faríamos. A nossa eleição é nele, em Cristo. Ela está alicerçada na pessoa do Filho de Deus. O Pai não nos elege em nós mesmos. Ele nos elege em Cristo. Nos méritos dele, não nos nossos. Se a salvação fosse com base na sua presciência, na presciência de Deus, Deus jamais poderia nos salvar. Porque se Deus simplesmente nos salva olhando para o nosso futuro, vendo a fé que teríamos, a santidade perfeita que teríamos, nós não seríamos salvos. Sabe por quê? Porque se Deus olhasse para o meu futuro e para o seu futuro, a parte de Cristo, Ele continuaria vendo um miserável pecador merecedor do inferno. Deus não vai ver no futuro de nenhum homem, a parte de Cristo, alguém perfeito, justo, alguém que obedece toda a lei. Ele sempre vai encontrar pessoas caídas em Adão. Devemos atentar para a ênfase que Paulo dá na pessoa de Cristo. É-nos dito que a escolha eletiva de Deus foi feita nele. Nele. No versículo 5 é-nos dito que somos adotados por meio de Jesus Cristo. No versículo 6 é-nos dito que recebemos todas as bênçãos gratuitamente no amado. Percebe a ênfase que o apóstolo Paulo dá na pessoa de Cristo? A pessoa de Cristo ela é central para o cristianismo. Tudo gira em torno dele. Sem Cristo não haveria eleição. Sem Cristo não haveria salvação. Sem Cristo não haveria igreja. Não haveria criação. João nos diz que Jesus foi o responsável por toda a criação. Todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito seria feito. Tudo é sobre Cristo e é em Cristo. Jesus é tudo o que temos e tudo o que precisamos. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para a nossa igreja. Ele é suficiente. Nós não precisamos de atrações mundanas para supostamente atrair mais pessoas mundanas para dentro da igreja. É isso que essas atrações fazem. Atraem mundanos para dentro da igreja. Nós não estamos interessados em mundanos. Se você é um mundano, aqui não é o seu lugar. O seu lugar é lá fora. Não é o seu lugar aqui. É através do Evangelho, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus chama os seus eleitos. E através dele, Ele é suficiente. A palavra dele é suficiente. Mas quando essas bênçãos nos foram dadas? Versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Encontramos aqui mais uma evidência de que fomos salvos não com base no que Deus viu em nós. Não com base no que Deus viu no nosso, olhando para o futuro, olhando para a nossa história. Na verdade, fomos escolhidos antes do mundo ser criado. Você nem existia. E se houve a necessidade de, lá na eternidade passada, Deus nos eleger, antes mesmo de criar Adão e Eva, isso mostra que quando Deus criou a raça humana, Deus já havia no seu propósito eterno sacrificado seu Filho. Lembre-se, Jesus é o Cordeiro morto,
desde a fundação do mundo. Quando Deus criou Adão e Eva, antes disso, na eternidade passada, antes mesmo deles caírem, Deus já havia nos seus propósitos eternos sacrificado seu filho. Sendo assim, Deus já sabia que em Adão, o nosso representante federal, estaríamos todos mortos em delitos e pecados, e estaríamos condenados por natureza. Por isso ele, no seu propósito eterno, mata o seu próprio filho. Torno a dizer, se Deus pretendia te eleger com base na fé que ele contemplaria no futuro, ele não te salvaria. Pois a Bíblia nos diz que o homem caído em Adão não pode buscar a Deus, não pode entender as coisas de Deus. Por isso, quando Deus nos elegeu, ele nos elege em Cristo. Ele nos elegeu em Cristo. Em Cristo. Porque se ele fosse me eleger com base no que eu sou, não haveria esperança para mim, nem para você. Vale lembrar, irmãos, que a doutrina da salvação, com todos os seus desdobramentos, é descrita no tempo passado. Neste presente texto nós encontramos, nos abençoou, passado, nos escolheu, passado, nos predestinou, passado. E quando olhamos para Romanos 8:30, nós encontramos ali a salvação em todos os seus aspectos, sendo descrita no tempo passado. E aos que predestinou, passado, também chamou, passado, e aos que chamou também justificou, passado, e aos que justificou também glorificou, passado. Ainda que a glorificação aponta para um evento futuro, mas nos planos de Deus, a salvação já está completa. Em Deus, a glorificação já está garantida. Todas essas bênçãos espirituais, todas elas, aconteceram na eternidade passada, fruto do pacto eterno de redenção. Por isso o apóstolo Paulo começa o versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está olhando para esta verdade. Ele está contemplando Deus na eternidade passada, resolvendo o problema da raça humana. Por isso ele bendiz a Deus. Se essa doutrina não te levar a bendizer o nome de Deus, torno a dizer, nada mais será suficiente para você. Mas a pergunta que fica é, para que Deus nos escolheu? Qual o propósito desta eleição? Versículo 4 ainda, para terminar ele. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, olha a finalidade aí, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, para que Deus nos escolheu? Qual o propósito da eleição? Temos aqui um propósito. Para vivermos uma vida de santidade e irrepreensibilidade em sua presença. Lembra da experiência que eu contei no começo? A história daquele pastor do Brasil, que defendia a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre? Pois bem, quando eu ouvi isso, imediatamente pensei que ele era um pastor que defendia a licenciosidade para o pecado. Na minha mente limitada, ele acreditava que agora que eu sou salvo, eu não preciso mais viver uma vida santa nesta terra, afinal, já estou com um passaporte nas minhas mãos. Infelizmente, esta é a forma que muitos entendem esta fraseologia reformada. Uma vez salvo, salvo para sempre. Porém, trata-se de um espantalho. Porque a eleição tem um propósito. Dentre outros propósitos. É para que sejamos santos e irrepreensíveis na presença de Deus. Se alguém alega que é eleito e não vive uma vida santa, pode suspeitar dessa eleição. Porque não fecha a conta. Quando nós olhamos para esse magnífico texto, fica-nos evidente que a eleição possui alguns propósitos. E aqui, nesse texto, é para que eu e você vivamos uma vida santa e irrepreensível na presença de Deus. E esta ideia está presente também em 2 Tessalonicenses 2,13. Diz assim,
Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu. Para quê? Olha a finalidade aí. Esse para denota a finalidade. Para serem salvos mediante o quê? A obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Então a obra santificadora do Espírito está presente na vida do eleito. Ou seja, fomos eleitos para ser santos e não porque éramos santos. Aqui, mais uma vez, cai o argumento de que a salvação é com base na presciência de Deus. Porque se a salvação fosse com base na presciência de Deus, leríamos assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, porque éramos santos e irrepreensíveis em sua presença. Não é isso que o texto diz. Se a salvação é com base na presciência, precisamos fazer uma nova versão. Precisamos mudar a tradução da Bíblia aqui. Teremos que escrever, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, porque éramos santos e irrepreensíveis. Isso é mentira. Deus nos elegeu não porque éramos santos e irrepreensíveis em sua presença, mas Ele nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis em sua presença. A eleição possibilita isso. Somente a eleição. Mas para que Deus nos escolheu? Qual o propósito da sua eleição? Ainda respondendo a essa pergunta. Segundo propósito. O primeiro é para que você viva uma vida santa e irrepreensível. O segundo propósito está lá no versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Em amor nos predestinou. Muitas pessoas olham para a doutrina da eleição, da predestinação, e enxergam um Deus injusto, que não ama as pessoas. Porque olham para aqueles que são rejeitados, para aqueles que não são salvos. Mas o amor está conectado com a predestinação. Em amor nos predestinou. Para que Ele nos predestinou? Para sermos adotados como filhos. Encontramos aqui uma das maiores bênçãos que recebemos de Deus Pai. A adoção como filho. E o apóstolo Paulo é o único escritor no Novo Testamento a usar o termo adoção. Esse termo não era comum para os judeus. Adoção não fazia parte do sistema legal judaico. Paulo, como um bom cidadão romano, extrai da lei romana este termo, adoção. Esse sistema romano, esse sistema legal romano, foi adotado em todo o Império Romano, evidentemente, e além das fronteiras romanas. Mas como funcionava a adoção de acordo com a lei romana? É importante porque senão a gente não entende o que Paulo quer dizer aqui. De acordo com a lei romana, o filho adotado passava a ter o direito, o nome e passava a herdar os bens do pai adotivo. E o pai também passava a ter os direitos de pai sobre o seu filho adotado. Podia fazer o que ele quiser, até mesmo vender como escravo. Essa era a lei romana, tá? O que Paulo quer nos comunicar ao usar este termo forense? O que Paulo quer nos comunicar aqui? Paulo aponta para o nosso status, categoria, privilégio e posição. Status. Nós agora transitamos de inimigos de Deus para filhos. Nosso status é mudado. Nesta eleição, nesta predestinação, o nosso status é mudado. Éramos inimigos de Deus. Lembra? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Primeiro sermão. Estávamos em guerra. E agora, nosso status é mudado. Atualizado o status do Facebook. Filho de Deus. Categoria. Na adoção, a nossa categoria também muda. Passamos a pertencer a uma classe espiritual. Lembra do versículo 3? Somos abençoados em Cristo nas regiões celestiais. Pertencemos a uma categoria diferente. Agora pertencemos às regiões celestiais em Cristo. Privilégios.
A adoção nos dá privilégios. Passamos a receber em Cristo todas as bênçãos espirituais. Romanos 8,17 diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Veja o privilégio. Éramos inimigos, fomos adotados e recebemos os privilégios dessa adoção. Passamos a ser considerados como filho, e o filho é herdeiro. Só que existe um herdeiro maior, Cristo Jesus, e agora nós somos co-herdeiros junto com Cristo. Somos co-herdeiros com Cristo. Privilégios. E a nossa posição? A adoção também nos coloca numa posição diferente. Estamos posicionados em Cristo. Gálatas 3, 26 ao 29 diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha que texto fantástico. Olha o que esta posição em Cristo nos deu. Passamos a ser herdeiros segundo a promessa. Passamos a ser descendentes de Abraão. Você pode estar se perguntando aí, mas peraí, eu não sou descendente de Abraão. Eu não sou judeu. De fato, você não é, mas o texto diz que em Cristo passamos a ser descendência de Abraão e herdeiros segundo as promessas. Agora, não se iluda com as promessas que Deus fez a Abraão. Não se iluda. Quando nós olhamos para as descendências de Abraão, que são registradas aqui no capítulo 4 de Gálatas, nós vamos descobrir que em Abraão há uma linhagem física e uma linhagem espiritual. E as promessas que foram feitas à linhagem física, terra, que mana leite e mel, prosperidade, tudo isso ficou restrito à nação de Israel. Mas as bênçãos espirituais que apontavam para uma promessa, e o apóstolo Paulo chega a dizer em Gálatas que esse descendente aqui não era outro senão Cristo. Todas essas bênçãos de Abraão, a bênção espiritual, a bênção que nos coloca como povo de Deus, todas elas são passadas a nós. Somos herdeiros de Abraão, segundo a promessa. Bem, para que Deus nos escolheu? Qual o propósito da eleição? Ponto 3. Já vimos que para nos adotar, para vivermos uma vida santa, temos ainda um terceiro propósito: para cumprir a vontade soberana de Deus. No versículo 5, é-nos dito assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, de acordo com o beneplácito da sua vontade. E se Deus é soberano, Ele pode e deve fazer o que Ele quiser. Ele não pode estar limitado às decisões humanas ou reagindo a elas. Tudo o que Deus faz é bom, perfeito, porque Deus age de acordo com seu bom propósito. De acordo com o seu bom propósito. Deus é descrito na Bíblia como oleiro. Nós, o barro. Eu pergunto, as decisões de um barro influenciam nas decisões do oleiro? Certamente a resposta é unânime. Não, não influencia em nada. Então deixe-me ler com vocês um texto sacro, onde encontramos Deus agindo de maneira soberana. Romanos 9, versículo 10 em diante. Romanos 9, versículo 10 em diante. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, guarde essa informação. Uma grávida de gêmeos,
os dois no ventre, antes que eles nascessem, não fizeram nada ainda, não realizaram nenhuma boa obra, nenhuma má obra. Então preste atenção. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito, essa palavrinha é chave, propósito. Estou dizendo aqui, com base no versículo 5, que a eleição, ela cumpre o propósito de Deus. Ora, veja como isso é verdade. A fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Veja bem, a eleição não tem nada a ver com obras. Tem a ver com aquele que chama. Aquele que chama está cumprindo o seu propósito. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei, me aborreci, e outras versões, odiei Esaú. É forte talvez para você, para mim também é. O mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: eu amei Jacó e rejeitei Esaú. Bom, o que você diria diante de um pai que olha para o ventre de uma mãe lá vendo o ultrassom e fala assim: esse da esquerda eu vou amar, esse da direita não? O que você diria? O que você diria? Que pai injusto, não? Puxa, a criança nem nasceu. Ele nem tem razões para isso, ele nem sabe se a criança vai ser uma criança boa ou ruim, mesmo que fosse ruim, tem que amar, é pai. E o apóstolo Paulo antecipa essa questão. Então que diremos? Acaso Deus é injusto? Resposta: de maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Isso é Deus falando. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Tenho compaixão de quem eu quiser. Portanto, a conclusão óbvia: isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó, olha o que a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito. Qual era o propósito? Mostrar em você o meu poder, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Deus vai cumprir o seu propósito. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece quem Ele quer. Aí alguém vai dizer assim: tá, mas então por que eu sou culpado? Que culpa essas pessoas têm? Que culpa aqueles que não são escolhidos terão? Afinal, Deus nos escolheu, não os escolheu. Alguém pode dizer: poxa, mas assim não tem jeito, não dá para brincar, porque quem que pode resistir à vontade de Deus? Aí tem uma resposta aí. É uma resposta dura, é verdade. É uma resposta severa, é verdade. Mas está aí, eu só vou ler. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para fins desonrosos? Faz o que ele quiser. Ele é dono do vaso. É dono do barro, faz vaso para honra, vaso nobre ou vaso para desonra. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da ira preparados para o dia da destruição, e se Ele quiser apenas suportar, se Ele apenas quiser com grande paciência suportar esses vasos que são preparados para a destruição, Ele não pode? Quer dizer, se Ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ele é Deus.
Ele faz o que quer. Deus é soberano. Nós apenas somos criaturas finitas, que contamos com esses privilégios que Ele gratuitamente nos deu no amado. Uma vez alguém me fez uma pergunta, uma afirmação lá num vídeo meu, dizendo assim: eu não entendo porque Deus não salvou todos os homens. Eu respondi: eu não entendo, nem entendo porque Ele me salvou. Quem dirá todos os homens? Nós não conhecemos as razões por detrás das escolhas de Deus. Nós não conhecemos. Isso é vedado. Não me pergunte por que Deus não escolheu todas as pessoas. A Bíblia não responde. A Bíblia não responde. Mas uma coisa é certa: lá no inferno e no céu, a justiça de Deus será cumprida. A justiça de Deus sempre será cumprida. Porque a justiça de Deus se manifesta em dois lugares: ou na cruz, ou no inferno. Ninguém no inferno terá coragem ou ousadia para dizer: estou aqui por injustiça. Antes, todos os que estiverem ali dirão com o seu fôlego, a todo pulmão: eu estou aqui por justiça de Deus. Porque eu merecia estar aqui. Ninguém no inferno terá coragem de dizer: eu estou aqui, mas eu era santo. Eu cumpri toda a lei. Eu tive um coração regenerado. Essa pessoa não existe. Você não vai encontrá-la no inferno. No inferno, todos exaltarão a justiça de Deus. A justiça de Deus. Assim como nós, nos céus, exaltaremos a justiça de Deus. Qual justiça? A da cruz. A da cruz. Porque fomos libertos da justiça do inferno por causa da justiça da cruz. A justiça de Deus se cumpre em dois lugares: na cruz ou no inferno. Uma vez alguém perguntou para Agostinho de Hipona: por que Deus te escolheu? Agostinho respondeu: talvez porque não houvesse um pecador pior do que eu. Nós não sabemos porque Deus escolhe pessoas. E geralmente Ele escolhe as piores, né? Foi mal alguém aí. Nós devemos ter em mente que tudo que Deus faz é bom, perfeito e justo. Podemos não compreender, podemos não entender o que significa essa eleição em toda a sua profundidade. Podemos não saber as razões por detrás dessas escolhas. Mas devemos ter em mente que se Deus faz assim, é porque é bom, perfeito e justo. Quarta resposta aí: para que Deus nos escolheu? Qual é o propósito desta eleição? Nós já vimos que Deus nos escolheu para vivermos uma vida santa, para nos adotar. Acabamos de ver que é para cumprir sua vontade soberana. E agora, para louvor e glória de Deus. Por que Deus nos escolheu? Qual é o propósito dessa eleição? Deus nos escolheu para a sua própria glória. Versículo 6 diz assim: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Todas as bênçãos espirituais que recebemos em Cristo, ou seja, no amado, nos foram dadas para a glória de Deus. Podemos perceber a glória de Deus em coisas criadas. Quando você sai do lado de fora ali, olha para os céus, para a natureza, numa noite estrelada, você vê as estrelas, o sol, a lua, e tudo que você puder ver, olhando para o céu, em qualquer momento, você vai ver a glória de Deus. Salmo 19:1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus. É possível ver a glória de Deus nas coisas criadas. É o que nós chamamos de revelação geral, que é aquela revelação que Deus dá a todos os seres humanos. E esta revelação, ela só serve para um propósito: apresentar todos os homens indesculpáveis diante de Deus. É o que Paulo vai dizer em Romanos. Mas está lá a glória de Deus. É impossível
Não olhar para todas as coisas criadas e não chegar à conclusão que é obra de um grande artista, Deus. Também nós podemos perceber a glória de Deus no Antigo Testamento. Há vários textos que mostram a glória de Deus em momentos específicos, como por exemplo, quando Moisés sobe no monte, que fica se estremecendo todo. Relâmpagos. A glória de Deus foi derramada ali. Mas nós devemos ter em mente que na obra da redenção, nós encontramos a glória de Deus em todo o seu auge. A glória de Deus em todo o seu auge se encontra na pessoa de Cristo, no amado. Por essa razão, quando Paulo transita de uma pessoa da Trindade para outra, dentro desse parágrafo, ele exalta a glória de Deus. Ele está terminando agora a falar do papel de Deus Pai na salvação, e ele está exaltando a glória de Deus. No próximo sermão, ele vai tratar acerca do papel do Filho, e ele vai terminar com uma exaltação a Deus, ele vai exaltar a glória de Deus. E quando chegar no papel do Espírito Santo, ele vai terminar exaltando a glória de Deus. Somos lembrados de que tudo que Deus faz, Ele faz para a sua própria glória. Tudo foi criado para a sua própria glória, inclusive os seres humanos. A primeira pergunta do Catecismo Puritano e também do Catecismo Menor de Westminster é: qual é o fim principal do homem? Qual o fim principal do homem? Para que Deus criou o homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Tudo o que o eleito faz deve ser feito para a glória de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Desde as coisas mais simples do dia a dia, como por exemplo, comer e beber. Você tomou café nesta manhã. Você tomou água agora há pouco, um café, alguma coisa. E o eleito deve fazer essas coisas para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa que o eleito faz deve ser para a glória de Deus. Porque esse é o fim principal do homem. A nossa vida, toda ela, deve ser vivida para a glória de Deus. Será que nós temos glorificado a Deus com as nossas vidas? Será que a nossa vida glorifica a Deus? Será que nós temos alcançado este fim principal para as nossas vidas? Que é viver para a glória de Deus? Que é se deleitar nele? Será que nós glorificamos a Deus no nosso trabalho? Do jeito que nós trabalhamos? Será que nós glorificamos a Deus em casa, quando estamos diante de todos os familiares? Ou quando estamos sozinhos, quando ninguém além de Deus está nos assistindo? Será que nós glorificamos a Deus quando estamos sozinhos? Ou pensamos, bom, ninguém está vendo? Será que temos glorificado a Deus com a nossa língua? Na semana passada eu trouxe um texto, a boca fala do que está cheio o coração, vocês se lembram bem? Será que nós temos glorificado a Deus com a nossa língua cumprida? Com nossos pré-julgamentos? Será que nós temos glorificado a Deus com a maneira com que o servimos? Será que a maneira como você serve a Deus aqui, no corpo local, é para a glória de Deus? Não sei, de repente você só está aqui por obrigação. De repente você só ajuda por obrigação. De repente você só serve aqui no corpo local por obrigação, para ninguém pegar no seu pé. Será que Deus foi glorificado aqui, no culto, através da sua vida? Nós fazemos este culto para a glória de Deus. E o que Deus requer de nós é que o glorifiquemos. Será que não somos pessoas que de alguma forma buscamos a nossa própria glória?
Se você, ao fazer algo para Deus ou para algum irmão, se você espera algum tipo de recompensa pelo que você fez, pela sua boa obra, então você é um ladrão da glória de Deus. É isso que você é. Tudo que nós fazemos de bom, Deus deve ser glorificado. Não espere recompensa. Ele que vem em secreto vai te recompensar. Queridos irmãos, a glória de Deus foi a força motriz que impulsionou as grandes missões realizadas por nossos pais batistas. Foi a força que impulsionou os puritanos a viverem para a glória de Deus. Foi um dos lemas da reforma protestante, Soli Deo Gloria. A glória de Deus é fundamental e central para o cristianismo. Será que não temos vivido para a nossa própria glória? Se você veio aqui hoje, no dia do Senhor, com outro motivo que não seja glorificar a Deus, você deveria ficar em casa. Pois é para isso que o povo de Deus se reúne. Nós nos reunimos no dia do Senhor. Veja bem, eu não disse no dia da igreja, no dia do visitante, no dia dos membros. É o dia do Senhor. Não é o dia do pastor. É o dia do Senhor. Isso significa que você separou esse dia para glorificá-lo. Para glorificar o nome dele em comunidade. Coloque isso em sua mente e certamente isso mudará a sua postura com relação ao culto. Com relação à maneira como você se porta aqui. Certamente você deixará de conversar coisas desnecessárias na hora do culto. Deixará de checar as suas mensagens no Facebook, no WhatsApp. Certamente você servirá o corpo de Cristo quando solicitado. Sem queixa e sem murmuração. Você chegará no horário certo. Não chegará atrasado. Você dará atenção à exposição da palavra. Anotará os pontos importantes do sermão para você refletir com a sua família, na sua casa depois. Você ajudará os irmãos a desmontarem os equipamentos. E tudo isso com alegria no coração, sem murmuração. Porque você sabe que está fazendo para a glória de Deus. Se assim você entender, tudo será mudado. Se você entender que tudo que você faz é para a glória dele, então seu coração será mudado. Não ouviremos dos seus lábios queixas, murmurações. Você se sentirá um privilegiado em servir ao Senhor, em servir a comunidade. Ajudar não será um peso, será uma tremenda alegria, porque assim você está servindo ao Senhor. Lembre-se, tudo o que Deus faz, Ele o faz para a sua própria glória. Inclusive nós. Inclusive nós. Então saia daqui hoje, consciente de que você foi criado para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Saia daqui hoje consciente de que se Deus te elegeu, Ele te elegeu para que você viva uma vida santa e irrepreensível na presença dEle. Saia daqui hoje com um coração agradecido, porque esta é uma doutrina que traz esperança. A doutrina da eleição nos traz alegria. Porque se não fosse a eleição, não haveria esperança para ninguém, para absolutamente ninguém. Quando nós olhamos para esta doutrina, com a ótica, ou da ótica de quem nós somos diante de Deus, nós terminamos a exposição dessa doutrina de joelhos e agradecendo a Deus, porque afinal, Ele me libertou do inferno. Ele me livrou da condenação que eu merecia de forma justa. Lembre-se, Deus não manda pessoas para o inferno, Ele tira pessoas de lá. E tirar pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno é amor. É uma demonstração de amor. Por que eu fui eleito? Sei lá, eu sei que foi uma grande demonstração de amor. Eu posso não entender a razão dessa escolha, mas que foi amor, foi.
E essa doutrina deve gerar no meu e no seu coração esta eterna gratidão. Eterna gratidão. Que bom que Ele é soberano. Que bom que Ele não nos salva com base nas nossas supostas boas obras, que na verdade são trapos de imundícia. Que bom que Ele nos escolhe de forma incondicional, que Ele não olha para a nossa condição. E se você foi alcançado por essa graça, a única coisa que você pode fazer é viver para a glória de Deus, vivendo uma vida santa, gozando dos benefícios da adoção. Agora você é filho. Agora você é filho. Como filho, você pode falar com o Pai a hora que você quiser. Nós temos acesso ao Pai. Somos filhos. Pode te faltar tudo aqui nessa terra. Você pode passar por grandes provações, mas você tem a maior de todas as dádivas. Você é filho dele. Você é filho dele. Que sejamos crentes que vivem tão somente para a glória de Deus em tudo o que fazemos. Em tudo o que fazemos. Nós vamos cantar agora um hino que exalta a soberania de Deus. Vamos cantar uma música que fala do nosso Deus, que trata do nosso Deus soberano. Senhor Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos por essa maravilhosa doutrina. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus soberano e na tua soberania o Senhor nos escolheu. Nós te agradecemos, ó Senhor, porque na eternidade passada o Senhor já planejou nos salvar. E através de Cristo Jesus naquela cruz, a nossa salvação foi restabelecida. Nós também te agradecemos porque nós não ficamos órfãos quando o nosso Senhor Jesus foi assunto aos céus. O Espírito Santo, o outro conselheiro, foi nos deixado. E é Ele que hoje habita em nós. É Ele que nos convenceu dos nossos pecados. Por isso nós podemos dizer hoje, como o apóstolo Paulo disse, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Bendito seja a Santíssima Trindade. Bendito seja Deus por esta obra da salvação. Obrigado a Deus, porque reconhecemos que não merecíamos. Reconhecemos que merecíamos o inferno, a condenação, mas as tuas misericórdias foram grandes, imensas. O teu amor gratuito, derramado em nosso favor, foi o que nos trouxe até aqui. Pai, eu quero te pedir que nos ajude a viver aqui nessa terra uma vida santa, uma vida digna desta eleição. Nos ajude, Senhor, na luta contra os nossos pecados. Nos ajude, Senhor, a viver para a glória do Senhor. Afaste de nós o orgulho por causa dessa doutrina. Nós não somos melhores do que ninguém. Somos apenas pessoas agraciadas que receberam do Senhor a graça, a misericórdia, o perdão, a salvação. Afasta de nós o orgulho. Pai, nos ajude a viver para a honra e glória do Teu nome. Ajude esta igreja a ser uma igreja que glorifica o Teu santo nome. Uma igreja que tudo o que faz, só faz por causa da Tua glória. Não por causa da nossa própria glória. Senhor Deus, nós queremos Te agradecer por este culto. Te agradecer porque se não fosse esta obra que aconteceu na eternidade passada, este culto não aconteceria. Se não fosse o plano de Deus Pai, se não fosse o Filho colocando esta obra, esse plano em ação, e o Espírito Santo habitando e trabalhando em nós, confirmando toda esta obra, este culto não existiria. Por isso nós somos gratos ao Senhor, ó Santíssima Trindade. Obrigado. Obrigado a Deus pelo amor. Obrigado, Filho, por se entregar. Obrigado, Espírito Santo, por nos convencer dos nossos pecados e nos levar até Cristo.
E assim nós encerramos este culto nesta manhã, para a honra e glória do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém.